Então, pessoal, bom dia, né? Vamos para mais uma videoaula nossa aí, mais um tema a ser discutido. Nosso assunto dessa vez é Segunda Guerra Mundial, tá? Claro que não dá para a gente tratar de Segunda Guerra Mundial em apenas um vídeo, porém, né, eu vou tentar trabalhar pelo menos os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Como assim antecedentes, professor? Se você parar para pensar, será que a Segunda Guerra Mundial foi um evento espontâneo, né, que se iniciou ali sem nenhum motivo aparente e do nada, né, resulta em mais de 60 milhões de mortos? Será que a Segunda Guerra Mundial foi algo exclusivo, né, aos anos de 39 a 45? Iniciou-se espontaneamente? A gente sabe que não. Tá? Para a gente entender um pouco do que foi a Segunda Guerra Mundial, eu vou trabalhar os antecedentes da Segunda Guerra. Tá? A gente precisa discutir o que foram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, tem alguns historiadores, né, que consideram a Primeira e Segunda Guerra Mundial como uma única guerra. Isso acontece por quê? Porque aquilo que ficou mal resolvido, né, no final da Primeira Guerra Mundial vai provocar o início da Segunda. Tá? Parece algo um pouco contraditório, mas realmente é isso que aconteceu. Né? Aquilo que ficou mal resolvido, que ficou mal entendido no fim da Primeira Guerra Mundial, é o motivo para o início da Segunda Guerra. Tá? A Primeira Guerra Mundial ela acontece de 1914 a 1918. Tá? E com o fim da Primeira Guerra Mundial, no ano seguinte, lá no dia 28 de junho de 1919, os países que venceram a Primeira Guerra Mundial vão se reunir na França e criar um tratado. O tratado nós conhecemos como Tratado de Versalhes. Mas o que esse Tratado de Versalhes tem a ver com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial? O Tratado de Versalhes é um tratado, entre aspas, considerado um tratado de paz, que vai marcar o fim que marcou, na verdade, o fim da Primeira Guerra Mundial. Porém, é um tratado que vai impor, né, duras sanções, duras penas aos países que perderam a Primeira Guerra Mundial, e principalmente a Alemanha. Mas o que esse tratado tem a ver com o início da Segunda Guerra Mundial? É baseado nesse tratado que, quando Hitler assume o poder na Alemanha, lá no início da década de 30, é baseado nesse tratado que Hitler começa, né, a se preparar para um novo conflito. O Tratado de Versalhes, assinado, criado em 1919, colocado em prática em 1920, ele vai impor algumas regras sobre a Alemanha e vai atribuir culpa total da Primeira Guerra Mundial somente para a Alemanha. Tá? Mas será que a Alemanha realmente foi a única culpada pela Primeira Guerra Mundial? A gente sabe que não. Tá? Quando você estuda os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, você vai ver o seguinte, que o período que nós consideramos como paz armada, né, aquele período que antecede a Primeira Guerra Mundial, é o período em que as potências europeias já estavam se preparando, se armando para um possível conflito. Tá? Os principais países da Europa eles já sabiam da possibilidade de um conflito. É claro que ninguém imaginava, né, que pudesse ser um conflito entre tantas potências, mas eles já sabiam que a guerra era algo basicamente inevitável. Tá? E eles começam a se preparar ainda no século XIX, final do século XIX, as alianças começam a se formar, né, para se preparar para um possível conflito. Então, assim, professor, mas o estopim da Primeira Guerra não foi o assassinato lá do herdeiro do Império Austro-Húngaro, do Francisco Ferdinando? O estopim, sim. Aí a retaliação da Alemanha, né, sobre o assassinato de Francisco Ferdinando foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Porém, tá, todas as potências da Europa já estavam se preparando para um possível conflito. Atribuir a culpa pura e simplesmente para a Alemanha, né, pela retaliação que ela teve sobre a morte de Francisco Ferdinando, eu acho um pouco
injusto, digamos assim. O Tratado de Versalhes, o que ficou previsto nele, né, que vai gerar uma insatisfação, vai deixar uma característica de que a guerra ainda não terminou. O que vai ser decidido nesse tratado, que nós caracterizamos até como uma perseguição contra a Alemanha. Primeiro, o Tratado de Versalhes ele vai limitar o exército alemão. Ele vai limitar o exército alemão. Tá? Ele limita o exército alemão em 100 mil homens. Né? A Alemanha não vai poder ter mais de 100 mil homens no seu exército. Tá, professor, mas 100 mil homens é muito... 100 mil soldados são muitos soldados. Né? Um país que possui 100 mil soldados, ele está preparado. Você tem, o aluno ele tem que ter ideia do seguinte, que a Alemanha vai iniciar a Segunda Guerra Mundial com 10 milhões de soldados, um pouco mais de 10 milhões de soldados. Então, os 100 mil soldados era apenas uma fração, e o Tratado de Versalhes limita, né, o exército alemão. A Alemanha não pode ter mais de 100 mil soldados, a Alemanha não pode ter força aérea. Tá? E, no entanto, lá na Segunda Guerra Mundial, né, vai ter uma das forças aéreas mais bem preparadas para o conflito. A Alemanha não pode produzir armas de guerra, armas pesadas como tanques de guerra. Tá? O exército alemão, a força armada alemã, ela fica muito limitada dentro do Tratado de Versalhes. Como se não bastasse, né, a Alemanha vai ter que devolver territórios. Tá? A Alemanha vai ter que devolver territórios, vai perder cerca de 1/7, alguns livros trazem 1/8, né, do seu território para os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, e vai ter que pagar uma multa indenizatória. Tá? Essa multa deixa claro o seguinte, que para os países que venceram a Primeira Guerra Mundial só existia um culpado. Tá? O Tratado de Versalhes ele impõe uma multa à Alemanha. A Alemanha vai ter que indenizar os países que venceram a Primeira Guerra Mundial em milhões de marco-ouro, né? Ah, professor, mas essa indenização ela foi injusta, mas ela atinge de cheio a sociedade alemã. Sem sombra de dúvidas, a Alemanha estava arrasada, assim como diversos outros países na Europa, estava arrasada, destruída pela Primeira Guerra Mundial, a economia devastada, tá? E dentro desse tratado ainda é imposto a indenização. Agora imagina você sendo alemão, tendo que conviver com os resultados da guerra, porque o resultado da guerra é fome, é miséria, né, mortes, sem sombra de dúvidas, você tendo que lidar com o resultado da guerra e vendo o seu país pagando uma indenização milionária, né, para os países que venceram esse conflito. Então, assim, o Tratado de Versalhes ele deixa a Primeira Guerra Mundial como um conflito inacabado, tá? A gente tem a figura de Hitler, né? Quando ele assume o poder lá em 1933, a gente tem a figura dele como uma das principais figuras contrárias ao Tratado de Versalhes, tanto que quando ele chega no poder, ele começa a descumprir esse tratado. Ele começa a descumprir o Tratado de Versalhes. Mas não é só Hitler que está insatisfeito, todo o povo alemão está insatisfeito com o tratado, com esse acordo, né? Que por muitos historiadores consideram o Tratado de Versalhes como o ditado de Versalhes. Tá? Não é só Hitler que está insatisfeito. Agora para pensar o seguinte, será que o nazismo, a ascensão do nazismo, a ideia de um governo totalitário, de extrema direita, teria dado tão certo na Alemanha, sem satisfação dos resultados da Primeira Guerra Mundial, fosse somente de Hitler? Será que Hitler teria tido tanto sucesso, tá? No período que antecede a Segunda Guerra Mundial? Será que ele teria tido tanto sucesso e apoio, né, dos alemães sem satisfação do Tratado de Versalhes, se fosse apenas dele? Sem sombra de dúvidas, não. Tá? O que isso nos mostra, né? Mostra o seguinte, que Hitler ele só conseguiu ter o prestígio, se tornar a figura que ele se tornou na Alemanha. O nazismo só se desenvolveu com tanta facilidade porque a insatisfação com o resultado da Primeira Guerra Mundial era não só de Hitler, mas de todo o povo alemão, de todo o povo alemão.
Tá? A Alemanha se sentiu prejudicada. Então, nós dizemos o seguinte, tá? Que o que marca o início da Segunda Guerra Mundial, o principal motivo para o início da Segunda Guerra Mundial foi a primeira ter sido um conflito inacabado. Tá? Inacabado e ter se criado um tratado, né? O Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra Mundial, atribuindo culpa exclusivamente à Alemanha, dos mais de 40 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. A culpa foi atribuída basicamente ou somente à Alemanha. Ela é a maior punida dentro do Tratado de Versalhes, tá? E é esse tratado que vai, né, gerar toda aquela insatisfação não só de Hitler, mas de todo o povo alemão. Tá? E Hitler, quando ele chega no poder, ele começa a descumprir esse tratado. A Alemanha, né, vai entrar na Segunda Guerra Mundial com cerca de 10 milhões de soldados, coisa que era proibida, né, dentro do Tratado de Versalhes. A Alemanha vai começar a Segunda Guerra Mundial com uma das maiores forças aéreas, a Luftwaffe. A gente sabe que força aérea que se compara à força aérea alemã na Segunda Guerra Mundial é somente a RAF inglesa, né? A Alemanha entra com uma das maiores forças aéreas na Segunda Guerra Mundial, tá? Tudo isso por quê? Porque Hitler descumpre o tratado, que não só para ele, mas para o povo alemão foi um tratado extremamente injusto. Outro antecedente da Segunda Guerra Mundial, né? O nazifascismo. Tá? Por que tendências de extrema-direita ganharam tanta força, né? Política de extrema-direita ganhou tanta força na Europa, teve tanta aceitação? Primeiro, galera, o fascismo e o nazismo, fascismo italiano e o nazismo alemão, ele só ganha tanta força assim na Europa. Por quê? Porque o comunismo ele já havia, muito antes da crise de 1929, o comunismo já havia entrado em descrédito na Europa, né? O comunismo já havia entrado em descrédito. O capitalismo europeu, tá? Ele enfraqueceu principalmente, né, com a crise de 1929, com a crise do capitalismo norte-americano. Tá? Então, o capitalismo de direita entra em descrédito principalmente por causa da crise de 29, e o comunismo já estava em descrédito, tá, em toda a Europa. A crise gerada, né, pela queda da Bolsa de Valores de Nova York vai colocar o capitalismo, na verdade, em xeque na visão mundial. Será que esse é um bloco econômico que eu devo seguir? Tá? Então, assim, ideias de extrema-direita como o fascismo italiano e o nazismo alemão começam a ganhar força. Tá? Começa a ganhar força na Europa. A aceitação dos partidos de extrema-direita começa a ganhar muita força. Hitler vai ter sucesso, sem sombra de dúvidas, principalmente por conta do seu eufemismo, né? Ele pregava a superioridade ali da raça ariana, ele pregava a superioridade do povo alemão. Então, assim, para você entender como que isso funciona, tá? Todo o discurso do Hitler colocava a Alemanha e o povo alemão como os mais importantes no mundo, por isso que ele vai ter tanto sucesso. Os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, é isso, tá? É o tratado, sem sombra de dúvidas, o Tratado de Versalhes, a Primeira Guerra Mundial sendo mal resolvida, né? E a ascensão do nazifascismo na Europa. Tá? Esses são os principais fatores que vão levar à Segunda Guerra Mundial. O conflito em si a gente trabalha numa próxima aula. Não de uma forma geral, porque não dá, é muito assunto. A intenção aqui é que o vídeo não ultrapasse 20 minutos. Tá? É muito assunto, a gente vai trabalhar ali o Tratado de Não Agressão, a invasão à Polônia, a gente vai estar trabalhando passo a passo isso aí.
Se você me perguntar, o Tratado de Versalhes foi um erro? Foi um erro. Da forma que ele foi escrito, foi um erro, sim. Um erro por quê? Tá? Porque você não deve acusar um único país. Você não deve atribuir culpa a um único país por um conflito onde tiveram vários envolvidos, como foi a Primeira Guerra Mundial. Foi um erro tão grande, tá, que os países que venceram a Segunda Guerra Mundial não vão cometer o mesmo erro. Se você analisar o cenário do fim da Primeira Guerra Mundial com o fim da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, eles não vão cometer o mesmo erro, eles não vão se reunir, tá, para atribuir culpa a uma nação, a um país. A gente tem, é claro, lá o julgamento lá de Nuremberg vai julgar, condenar alguns ex-nazistas, né, mas não vai condenar uma nação em si, né? E com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles atribuem basicamente toda a culpa desse conflito a Hitler, tá? E o seu suposto suicídio no bunker, lá em 45, colocam o maior culpado, ou talvez o único culpado pela Segunda Guerra Mundial, morto, e com o fim desse conflito é vida que segue, né? As coisas não podem acontecer mais como aconteceram no fim da Primeira Guerra Mundial. Então fica aí o nosso resumo, né, dos antecedentes da Segunda Guerra. Tá? Espero que todos vocês tenham entendido quais fatores contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial, de uma forma bem simples. Eu acho que todo aluno ele precisa aprofundar, ele precisa entender um pouco mais, não deve limitar uma aula de 15, 16 minutos, 20 minutos, mas é só para mostrar o seguinte, que a Segunda Guerra Mundial ela começa no final da Primeira. Tá? Se você vê um historiador falando assim, olha, nós tivemos apenas um conflito com intervalo de tempo, tem historiador que considera, tá, que existiu apenas uma guerra mundial. Está errado? Não está errado de forma alguma. Por quê? Porque o que ficou mal resolvido na primeira ocasionou a segunda. Tá? O principal motivo do início da Segunda Guerra Mundial, Tratado de Versalhes. Tá? Tratado de Versalhes. E a ascensão do nazifascismo na Europa é a descrença, tá? A descrença no capitalismo, principalmente devido no capitalismo e no comunismo, né? Principalmente devido à crise de 29 ali, que vai colocar o capitalismo em descrédito, e a ascensão de Hitler ao poder, né? Hitler ele vai pregar a superioridade da raça, não só da raça ariana, mas a superioridade alemã em si, e com isso ele ganha muita força, levando o nazismo lá para cima, ok? Espero que tenham gostado. Nas próximas aulas aí a gente dá continuidade no conflito em si da Segunda Guerra Mundial, ok?